Olá, senhores papais, senhoras mamães dos colégios Caminhos e Colinas e Colégio SEAP. Esta é a primeira palestra mensal do curso de formação de pais. Vocês sabem, o nosso curso de formação de pais, ele consta de vários módulos, né? Vários módulos que são enviados semanalmente para vocês, cada módulo com 3 minutos, 4 minutos, um texto pequenininho, uma pergunta de múltipla escolha e uma recomendação de leitura. E uma vez por mês, por enquanto nós estamos fazendo isso online e depois pretendemos fazer presencialmente quando a situação da pandemia permitir, nós teremos encontros em que a gente conversa mais intimamente, mais claramente, onde haja debates, onde os pais levantam a mão, falam, etc., e comentem as suas experiências, e, enfim, em que os pais se entreajudam nessa tarefa maravilhosa, que é a tarefa de educar os nossos filhos. Temos que esperar a pandemia, mas eu tenho a alegria de comentar que os pais aqui não esperaram, não. Eles já começaram, assim que receberam o primeiro módulo, eles já começaram a mandar mensagens, né? Algumas horas depois que o primeiro módulo foi postado, já começaram a chegar mensagens comentando esse primeiro módulo, o primeiro videozinho, o primeiro texto. Entende? E depois, agora, a última repercussão que eu tive foi na terça-feira dessa semana. Nós temos mais de 180 respostas voluntárias no formulário de formação. As respostas não são obrigatórias, aquele texto, aquele item não é obrigatório que seja preenchido, mas nós temos a alegria de verificar que estão sendo sim, e estão sendo preenchidos, e os pais estão compartilhando, e estão falando, e estão dando, e fazendo comentários, dando palpites, o que mostra que nós estamos realmente empenhados nessa questão de nos formarmos e de formarmos os nossos filhos, né? Eu vou ler alguns desses comentários e fazer uma marca em cada um deles apenas. Não vou ler os nomes das pessoas que mandaram, porque eu não tenho licença deles ainda, mas eu posso ler o comentário que fica anônimo, né? Por exemplo, gostei bastante dos vídeos compartilhados. Lembro-me da resposta de Madre Teresa quando perguntaram a ela sobre como promover a paz mundial. E ela respondeu: volta para casa e ame suas famílias. Você quer promover a paz mundial? Volte para casa e ame suas famílias. Como isso se adapta nesse nosso primeiro vídeo, que fala da importância da família, né? Eu não conhecia essa citação da Madre Teresa, mas agora eu vou citá-la sempre, porque, vejam, uma santa, que ela fez uma atividade externa maravilhosa, ela promoveu hospitais no mundo todo, e quando alguém lhe pergunta como fazer para promover a paz mundial, ela não diz, não, vamos fazer tal organização e tal outra. Não, volta para casa e ame os seus parentes, ame o seu esposo, ame seus filhos. É aí que a paz mundial se constrói. Um outro, parabéns pelo tema. Eu gostei tanto dos ensinamentos que compartilhei o texto em meu Facebook. Muito obrigado, compartilhem à vontade, espalhem isso da maneira que vocês acharem melhor. Não temos direitos autorais sobre coisas boas, como são essas, né? Então, se vocês acham que isso pode fazer bem para alguém, façam, participem e espalhem como quiserem. Um outro texto, curto, claro e objetivo. Parabéns, muito obrigado. Nós procuramos fazer as coisas, esse módulo, curto, claro e objetivo. Conseguimos, ótimo. Um outro, deve ser de uma mãe, se bem que começa assim, chorei ao ver o vídeo. Então, baseado nesse chorei,
eu estou dizendo, estou brincando aqui que deve ser de uma mãe, mas também pode ser de algum pai. Há muitos pais que choram também, se comovem também ao ver coisas bonitas. E é uma pena que isso seja às vezes visto como sendo uma vergonha. O homem não chora. O homem se comove tanto quanto a mulher. Né? Chorei ao ver o vídeo Lares Luminosos e Alegres. Realmente é um vídeo maravilhoso. Né? Tentamos outros filhos e não conseguimos. Este era o maior sonho do meu filho e nosso. Formação de pais começando já arrasando. Muito obrigado. Eu espero que a gente continue atingindo esse objetivo. Para isso, nós necessitamos muito que vocês continuem mandando essas mensagens. Porque é claro, é óbvio, como eu estou fazendo aqui agora, nessa primeira palestra, eu vou fazer nas outras também. Eu vou me basear no que vocês estão falando. Claro, porque é isso, o professor, eu sou professor há algum tempo, o professor ele se direciona muito pela reação dos seus alunos. Quem está dando uma palestra, ele vai se guiando pelas reações do seu auditório. Se eu fico falando diante de uma câmera, apenas diante de uma câmera, eu não consigo imaginar, né, exatamente quais estão sendo as reações. Agora, se vocês me ajudam, escrevendo essas reações, comunicando essas reações, fazendo perguntas, aí a coisa fica muito mais fácil para mim e fica muito mais objetivo. Eu tenho certeza de que aquilo que eu estou falando, aquilo que estou estudando, aquilo que eu estou preparando, realmente está atingindo o seu objetivo, né? Outra, é importante o amor e o respeito dentro da família. Mesmo entre pais separados, é importante manter o respeito. O fato de que a vida nos trouxe às vezes o problema, a dificuldade, a tentação ou a provação de uma separação, não significa que a gente não deve continuar nos amando. Nós devemos continuar nos amando sempre. Veja, isso às vezes parte de uma ideia errada de amor, essa posição de que eu não quero saber mais nada com ele. Você até pode, por qualquer motivo, vocês acharem que era melhor essa separação, que eu espero sempre que seja momentânea. Mas o amor continua. O amor continua porque o que significa amar? Significa querer bem. E eu tenho o dever de querer bem todas as pessoas do mundo. Quanto mais aquela que foi minha esposa, que continua sendo minha esposa, mas por qualquer motivo nos separou. Então, é muito importante isso, essa frase sábia. Mesmo entre pais separados, é importante manter o respeito. Outra frase. Gostamos muito desse primeiro vídeo do curso de formação de famílias. Conseguimos nos ver refletidos neles. Isso me dá uma grande alegria. Então significa que realmente atingimos o objetivo, né? Por nossa união, nosso amor, nossa solidez e nossos valores passados ao nosso filho, conseguimos ver nele muito de nós. Amor, respeito, cuidado, humildade para aceitar os nãos que a vida nos dá, entre outros. Que alegria para um casal poder dizer: nós conseguimos passar os nossos valores para os nossos filhos. Que escola no mundo tem esse poder? Que escola no mundo tem esse poder de poder dizer: nós passamos os valores para os nossos alunos? Nós queremos isso, nós ansiamos isso. E damos um duro danado para conseguir isso, que vocês pais conseguem com um exemplo. Vocês pais conseguem com um carinho. Vocês pais conseguem com um sorriso. Meditem sobre a importância que tem o sorriso, o afago, o apoio, a mão no ombro de um pai, de uma mãe. Pensem sobre isso. Vocês têm um poder educativo que nós, na escola, nunca teremos de jeito nenhum. Sabemos que esse caminho será trilhado por toda a vida e esperamos que ele faça uma humanidade melhor e mais humana. Sempre
Obrigado por essa oportunidade maravilhosa e confessamos que estamos esperando ansiosamente a próxima aula. Deus abençoe sempre vocês. Muito obrigado. Vamos tentar manter esse nível e vamos crescer. Mas eu repito, esse nível, essa próxima aula, né, ela vai ser melhor dependendo do que vocês nos disserem. Vocês estão no comando, não somos nós. Conteúdo de extrema importância. Obrigado pela belíssima reflexão. Obrigado, o vídeo é lindo, fiquei emocionada. Outra, o curso de formação de famílias nos agrada muito, pois através dele podemos rever nossas atitudes e aprimorar as nossas atitudes. Rever e aprimorar. Observar e agir. Rever e aprimorar. Veja como esses dois verbos, eles precisam estar juntos em qualquer ação boa. Pensar e agir. Se eu só penso, faço um bom propósito, eu preciso conversar com meu filho sobre esse problema que ele tem. E se eu fico só no pensamento, não adianta nada. E depois aprimorar as atitudes. Para aprimorar, para que eu possa agir de forma efetiva, é preciso que eu pense antes. Um pai e a mãe precisam rezar, pedindo a Deus que os ilumine sobre o que devem conversar com os filhos. É preciso estudar. Nós estamos aqui, vocês perceberam que as nossas aulas de formação, nossos módulos de formação, eles têm duas vertentes. A vertente antropológica e a vertente pedagógica. Veja, nós poderíamos fazer a correspondência entre essas duas virtudes e esta frase dita por esse pai ou essa mãe. Precisamos rever nossas atitudes e aprimorá-las. Nós precisamos, a parte antropológica é a parte que nos dá teoria, que nos mostra como é que é o ser humano. Esse serzinho humano que está aqui na minha frente, que é o meu filho, que é a minha filha, esse ser humano que é o meu esposo, a minha esposa, ele tem certas características de pessoa que é muito importante compreender. Então, nós temos essa primeira parte, que é a parte antropológica. Vamos entender a pessoa. O nosso estilo educativo se chama educação personalizada, porque nós partimos exatamente disso, partimos do entendimento da pessoa. Então é a primeira parte, a parte antropológica. Depois vem a parte pedagógica, a parte da ação. Bom, e aí, como é que a gente faz? Então, aí vem um monte de conselhos práticos, mas reparem, esses conselhos práticos, eles estão todos escorados, presos, agarrados na parte antropológica. Então, não há uma separação, não é uma coisa só prática, porque seria boba, né? Seria mais ou menos como adestrar um animalzinho. Né? E também não é uma parte só teórica que fica só nas nuvens e não desce à prática. É necessária essa junção. Por isso, vocês recebem toda semana um vídeo antropológico e um vídeo prático. Eles procuram casar entre si. Se não casou, a culpa é nossa. E nesse caso, vocês que perceberam, poxa, não entendi muito a relação entre um e outro, escrevam, falem. Né? Vocês têm 1000 jeitos de comunicação, 1000 formas de nos comunicar. Agora mesmo vocês podem mandar através do chat como a opinião de vocês, e na medida do possível a gente vai respondendo. Eu não garanto que a gente vai responder agora, hoje, nesse instante, porque nós temos 900 famílias assistindo. Entende? Mas vou responder. Nós vamos anotar e vamos responder. E vamos fazer, então, assim que nós tivermos a ocasião de fazer debates, de conversas em público, presencialmente, melhor. Mas enquanto não tivermos essa oportunidade, vamos fazendo isso por correspondência. Vamos nos escrevendo e vamos nos gravando. Eu acredito que fará um bem enorme para nós
escola, se vocês falarem bastante, tá bem? Outro comentário. Conteúdo de extrema importância. Obrigado, não, já li. Obrigado pela reflexão, já li esse aqui. Depois, aqui o outro. O vídeo me emocionou muito, né? E tema muito interessante, a sugestão do filme condizente com o tema. Nós procuramos realmente apresentar os filmes, os vídeos que nós estamos recomendando e os livros que nós estamos recomendando, sempre da forma mais condizente com o tema que nós estamos tratando. Pode ser que às vezes a gente não consiga encontrar e que vocês falem, poxa, tem tal vídeo assim que podia ser recomendado. A gente não sabia, nós não conhecemos, então por favor, lembrem-nos disso, olha, tem tal vídeo e tem tal outro que vocês podiam colocar. E na próxima edição nós colocaremos, porque um dos nossos propósitos é que isso não é uma programação estática e contínua, mas é uma programação que vai se renovando à medida em que vocês, papais, vocês, mamães, vão nos dando sugestões. Vocês não trataram de tal assunto. Tal outro filho. Olha, vocês não falaram do filho do meio. Não tem, que eu não me lembro, não tem nenhum vídeo tratando do filho do meio. Talvez seja o caso de fazer um. Se vocês têm alguma experiência para tratar a respeito do filho do meio, mande para mim, mande por favor, se puderem mandar com alguma recomendação de leitura, algum texto, eu vou estudar. E vamos adequar isso à educação personalizada e vamos trabalhar esse assunto. E não se surpreendam, nós vamos convidar papais e mamães para estarem aqui desse lado da câmera para darem as suas palestras também, para conversarem também. Vocês vão se surpreender ou não vão, dentro de alguns meses, de algumas semanas, quando os vídeos começarem a aparecer com um papai e uma mamãe falando e contando a sua experiência. Essa seria a experiência mais autêntica. Nós vamos procurar casar essas experiências todas, com a filosofia da escola e com a antropologia personalista e com a nossa pedagogia também. Tudo bem? Vamos lá. Alguns outros pontos. Nós tratamos nesse primeiro modo de 4 assuntos diferentes. O tema geral era os pais como primeiros educadores, e aí falamos então da família em primeiro lugar, que foi o primeiro vídeo, e que de alguma maneira eu acho que já comentei aqui os pontos principais. Depois, a unidade familiar e conjugal. Houve um pai ou uma mãe que comentou isso, mas eu gostaria de ressaltar um pouquinho mais essa questão da unidade familiar. Ou seja, família é um bloco unido, é um diamante bruto, é algo que, quando o rapaz e a moça constituíram uma família, como diz Santo Agostinho, é um com uma para sempre. E a partir desse momento, eles têm ali uma unidade que precisa ser mantida e conservada a todo custo. A família, ela precisa ser, os membros da família precisam se ver como sendo uma união que tem até, eu ouso dizer, eu não sou teólogo, mas eu ouso dizer e acredito muito nisso, que tem até um anjo da guarda protetor. Existe o anjo da guarda para os católicos, existe o anjo da guarda protetor de cada um de nós, e existe o anjo da guarda protetor da nossa família. O anjo da guarda que nos mantém unidos e que nos faz enfrentar juntos as dificuldades. Que tipo de dificuldade? Bom, as dificuldades, então, para quem lembra do texto, as dificuldades que vêm de fora. Essas são as mais fáceis de enfrentar, porque elas vêm de fora. Entende? Elas vêm de fora e nos encontram, nós, família, nos encontram unidos, fechados. Então pode chover lá fora, pode haver raios curiscos e trovões, pode haver ventania, pode haver tempestade de neve, de gelo, que seja.
Aqui nós estamos fechados, nós somos família. Estou lembrando de uma cena daquele vídeo da Disney, Os Incríveis, em que tem lá um vilão qualquer, não estou lembrado agora qual é o vilão, mas é que lança um raio tremendo sobre eles e a menina adolescente, ela cria uma espécie de abóboda, uma espécie de bolha, e todos estão lá dentro, toda a família está lá dentro, protegida do que vem de fora. É uma cena muito bonita. Quer dizer, quando a dificuldade vem de fora, qual é a resposta que a família dá? A união. Então, que tipo de dificuldade? Falta de dinheiro, desemprego, papai ficou desempregado, mamãe ficou desempregada, fofocas de estranhos, porque isso, infelizmente, existe muito. Existe gente que só quer acabar com a união familiar. Doenças, né? O menino tem lá, descobriu alguma coisa que não se sabe o que é e tem que fazer uma série de exames e fica aquela apreensão rondando a família, ou um acidente. Né? Então, nesse momento, a família se une. A resposta da família é: estamos todos juntos e vamos resolver esse problema juntos. Né? Olha, se existe unidade, se resolve. Porque o principal está salvaguardado. Né? O resto é resto. Diante da unidade, o resto é resto. Entende? Então nós devemos pensar nisso. Às vezes, o problema não está fora. O problema está dentro, e aí a coisa é um pouco mais complicada. Por exemplo, um problema que se origina nos filhos. Rebeldia de adolescente, desunião, briga entre os irmãos, droga, abatimento, depressão. E aí, então, como é que se responde? A unidade familiar está prejudicada porque aquela menina, aquele menino estão com um problema sério. Os outros têm que se unir para ajudar ele. Não é para desprezá-lo, para ajudá-lo. Os outros irmãos precisam se unir. E, evidentemente, principalmente, acima de tudo, o marido e a mulher, os pais, devem se unir. A resposta é a unidade conjugal. Os pais devem se unir e se amar ainda mais. Não se trata de um pai analisar a questão dizendo a culpa é dela, ou a mãe analisar a questão e dizer a culpa é dele. Ainda que tenha sido dela ou dele a culpa, nunca é, tá? É sempre culpa dos dois ou não é de nenhum também. Mas ainda que tenha sido de um dos dois, não é hora de pensar nisso agora. Agora é a hora de estar juntos e de se amar ainda mais. Isso é o primeiro passo para resolver o problema. E, finalmente, existe um terceiro problema que afeta a unidade, que é quando os problemas surgem entre os esposos, como uma das mães acabou de comentar aqui, que eu li o comentário dela. Entre os esposos, desprezo, apatia, rotina, infidelidade. E aí? Aí a cura está em pensar o seguinte: quase sempre esses problemas são causados pelo orgulho. Qual é a manifestação de orgulho aí? A manifestação de orgulho que existe aqui é o seguinte: é pensar primeiro em mim e depois nela. Ou primeiro em mim e depois nele. Né? É esquecer aquela promessa do casamento. Né? É esquecer a definição de Santo Agostinho, um com uma para sempre. Né? E a solução qual que é? Se o problema é o orgulho, a solução é o contrário do orgulho. A solução é a humildade. A solução é o seguinte: ele ou ela que descobriram isso, que perceberam que o problema é orgulho, que descobriram primeiro, eles vão pedir perdão. Não interessa se foi ele o culpado ou não. Ele está pedindo perdão em nome dessa união. O primeiro passo
deve ser dado por aquele que viu o problema primeiro. É preciso ter humildade. A humildade reconhece os próprios erros. A humildade pede ajuda quando for necessário pedir ajuda para alguém. A humildade para pedir perdão. A humildade para conceder perdão. Porque tem gente tão orgulhosa que quando o outro vem pedir perdão, ele recusa. Ele recusa o perdão. Na humildade para ser perdoado. Que seja um perdão humilde, não um perdão assim pomposo, um perdão humilde e que acabou. Esqueça. Esquece esse assunto. E que saiba dizer sem palavras. Leio aqui o texto que eu passei para vocês, que vocês receberam. Eu preciso de você para ser eu mesmo. Porque isso é verdade, hein? Depois da promessa matrimonial, noivado é uma coisa séria, pessoal. Noivado é um negócio para pensar. No seguinte, depois disso, nós vamos ficar unidos para sempre. E mais ainda, não é uma união física, não é uma união, como diz o caipira, não é juntar os trapos. Entende? É algo muito mais do que isso. Entende? É o seguinte, a partir desse momento, eu preciso dela para ser eu. E ela precisa de mim para ser ela. Eu preciso de você para ser eu mesmo. Olá, pais e mães, saudações a todos. Vamos começar então hoje a primeira formação mensal, né, de pais. Nós vamos fazer isso por uma conferência, uma transmissão, porque são muitas pessoas. Então, meu nome é Roberto Edo, sou diretor do Colégio Caminhos e Colinas e também sou membro da mantenedora da Escola Técnica SEAP. Então, eu vou tratar de aspectos pedagógicos, um apoio que vocês podem ter na educação dos seus filhos na área acadêmica em casa e também para que vocês entendam como funcionam os projetos pedagógicos que nós adotamos. Então, inicialmente o que eu vou pedir para vocês é que vocês vão colocando no chat o nome de vocês, porque através do chat nós vamos depois anotar as presenças, né, quem assistiu, depois verificar as pessoas que não puderam assistir. Então também para poder mandar para elas o link dessa gravação, vai ficar disponível e vocês podem rever os conceitos em algum outro dia. Vocês também podem fazer perguntas, né, pelo chat, e algumas aqui talvez eu consiga responder, mas eu não sei se vou conseguir. Mas depois nós vamos baixar todas as perguntas e vamos responder também individualmente. Algumas que forem mais abrangentes, também podemos mandar para todos vocês. Então, eu também imagino que muitos de vocês durante essa semana receberam, né, os grupos de WhatsApp, nos grupos de WhatsApp as mensagens com os primeiros vídeos de formação durante a semana. Esses vídeos eles estão tratando de um aspecto mais antropológico, eu vou falar aqui de um aspecto mais acadêmico. Né? Então, o primeiro conceito que eu queria deixar aqui, eu vou dividir essa exposição em 8 pequenos tópicos, tá bom? Então, eu espero que vocês aguentem esse tempo. Então, o primeiro tópico que eu gostaria de tocar é sobre a educar é formar pessoas. Muitos de vocês já ouviram isso, não é uma novidade para vocês, então, mas é sempre bom repetir, porque acho é muito importante entender o que o colégio faz, o que vocês já estão fazendo em casa, né, para que nós estejamos em unidade. Então, educar é ajudar pessoas, ajudando-as a serem elas mesmas. Ou seja, cada ser humano é único
nós acreditamos nisso, e o que nós buscamos é que, como cada ser humano é único, entender como é o ser humano em geral, né, o que é uma pessoa humana, para depois especificar para cada pessoa aquilo que são as qualidades que ela tem, que ela entenda, né? Aos pouquinhos ela consiga fazer uma autorreflexão sobre si mesma. E autorreflexão não significa estar sozinhos. Acho que todos nós lembramos, né, que a nossa mãe muitas vezes nos dizia: olha, filho, vai ajudar sua irmã, ou agora o seu pai precisa daquilo, então você é muito inteligente, então é importante você estudar, então você é muito alegre, né, minha filha, então é importante você conversar com outras pessoas também para alegrar a vida delas. Os nossos pais, eles sempre indicaram para nós quais são as nossas qualidades, também nos corrigiam, né, nos diziam quais eram os defeitos. Então, significa o seguinte, que as crianças, os adolescentes, precisam desse V0 inicial de informações para depois em seguida começar a refletir. Então, é muito importante que ser pessoa é conseguir encontrar a própria identidade pessoal, né? Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. De onde eu vim, nós falamos mais de uma vez isso, né? Que nós viemos do nosso pai, da nossa mãe, e também de Deus. Os pais contribuem com o nosso corpo, a formação do nosso corpo, e Deus contribui com a nossa alma espiritual, né? Cada ser humano que vem a esse mundo é uma novidade. É uma novidade porque Deus, ele cria um espírito e infunde, né, na parte material e surge uma pessoa. Então, educar então é ajudar essa pessoa a crescer. Um segundo princípio que nós utilizamos aqui tanto no SEAP quanto no Caminhos Colinas, é que quem educa são os pais. Então, se a origem, né, de cada ser humano são essas três pessoas, o pai, a mãe e Deus, então nós também entendemos que existe um projeto. E esse projeto ele foi planejado, né? Foi pensado desde toda a eternidade pelo Criador. Então, e Deus, quando pensa em um projeto, ele nunca se engana. Então, cada um de nós está aqui na Terra porque Deus quis assim. Então, todos nós precisamos ter muito claro que Deus nos amou primeiro. E grande parte do amor de Deus foi nos dar o pai, a mãe. Se algumas vezes algum ser humano fica órfão, né? Ou não tem a presença do pai ou da mãe por algum motivo, Deus sempre supre isso. Então, para que aqueles de vocês, né, que receberam de Deus a missão, né, de educar os filhos da filha, as filhas, né, do filho, são avós, os tios, tias, né, também ter isso claro, que assim como os pais, vocês têm uma graça de Deus especial para educar as crianças. E nós apoiamos essa educação. Nós temos muito claro que o colégio não suplanta isso. A educação vem de casa, né? Porque foi definido assim pelo Criador. Mas o colégio ajuda. O colégio pode ajudar poderosamente, porque os especialistas em educação que o colégio tem experiência em como se desenvolve uma criança, como se desenvolve um adolescente, mas a aplicação desses princípios pedagógicos e psicológicos em cada pessoa depende muito de cada indivíduo. E aí o amor que vocês têm, né, pelos seus filhos, ele é insubstituível. Então, o colégio o que é? O colégio é uma parceria entre os profissionais que estão no colégio, vocês, que são os responsáveis pelas crianças, e Deus. Mas vocês amam mais. Mas nós podemos apoiar com técnicas e metodologias pedagógicas. Esse é um segundo princípio, né? Primeiro os pais, depois os professores e por último os alunos. O terceiro princípio é que
nas nossas escolas, todas as atividades que nós realizamos, elas têm uma unidade prática. O que significa unidade prática? E todos nós trabalhamos fazendo não as mesmas coisas, mas na mesma direção. E essa direção a gente poderia se chamar que é o encaminhamento para o trabalho no futuro. Mas para as crianças, nesse momento, se chama estudo. Na verdade, o estudo ele vale para toda a vida. Então, é muito importante que elas vejam exemplo de estudo nos pais, nos responsáveis por elas e também nos professores. Elas têm que se cercar de pessoas que têm paixão pelo estudo. Se você, né, por enquanto não está tão apaixonado assim por estudar, não se preocupe. Algumas vezes a vida é corrida, né? Nós começamos a trabalhar e temos uma série de responsabilidades e o estudo fica para um segundo plano, algumas vezes ficou abandonado por anos, mas o colégio tem também oferece as oportunidades para que vocês voltem a estudar. E é muito importante. As crianças, quando veem o exemplo daqueles adultos que estão mais próximos em casa, que recebem o fluxo do amor que vocês dão para elas, então elas veem vocês estudando, elas se motivam muito, elas se inclinam a estudar. Também quando elas veem os professores, né, interessados, que querem aprender, que buscam tirar as dúvidas delas, então isso também ajuda. Mas o primeiro influxo assim de motivação que é mais potente vem de casa. Então, depois na escola, tudo o que acontece na escola gira em torno do estudo. Então, mas não como uma imposição, nós vamos ver isso mais para frente, em outras aulas de formação, mas o estudo na escola é oferecido. E aí nós vamos esclarecer. A gente vai esclarecendo os jovens, né, as jovens, do porquê o estudo é importante. E é impressionante como assim, quando eles entendem, eles agarram isso. A gente pensa assim que as crianças não gostam de estudar, mas não é verdade. A inclinação natural do ser humano é conhecer a verdade. Então, eles gostam de estudar, assim. Algumas vezes eles se desviam, querem fazer outras coisas, mas é muito importante que o reforço, né, de que o estudo é importante vai criando neles uma consciência de que o crescimento deles depende de estudar. Eles vão pensar melhor, eles vão ser melhores pessoas se estudam. Então, mas essa consciência tem que começar primeiro em nós que somos adultos. Esse é o terceiro princípio, né? Todo o eixo do projeto pedagógico, ele está baseado no estudo. Depois, um quarto princípio, que é toda a questão assim, da formação dos valores humanos. Então, nós vamos falar também daqui a pouquinho sobre uma parte específica, que é a formação dos valores éticos. Né? Mas qual que é a diferença? Não só porque os valores humanos são mais abrangentes. Né? Então, não são só os valores éticos que nós vamos falar daqui a pouco. Então, os valores humanos também, eles compreendem toda a questão assim, das habilidades, competências, né? Toda a formação também corporal, de saúde, alimentação. Então, no colégio, nós temos a preocupação de que a criança tenha uma educação integral. Né? Talvez a frase que mais explique esse ponto do projeto pedagógico seja essa, uma formação integral, mas com uma finalidade muito concreta. Então, se cada um de nós foi criado por Deus e foi colocado nesse mundo por vontade de Deus, então existe um projeto para mim, existe um projeto para você, existe um projeto para o seu filho, para a sua filha, para o seu neto, para a sua neta, o seu sobrinho, sua sobrinha. Esse projeto é um mistério,
Ele está na mente de Deus, mas Deus dá todos os elementos para que cada um de nós descubra. Então, nós não sabemos a missão de outras pessoas, nós não sabemos o projeto de outras pessoas, nós intuímos, né, algumas coisas que podem ser a missão delas, mas nós não temos certeza. Então, cada ser humano, ele vai descobrir a sua missão nessa vida. Então, e o colégio, quando ele dá uma formação integral, o que ele busca é dar os elementos que são possíveis, né, a cada idade, para que a pessoa ela vá tendo consciência do que Deus deu para ela, pelas qualidades, nós vamos intuindo qual é a missão da nossa vida. E pelas qualidades, então nós também vamos exercendo a nossa vida, vamos vivendo, né? Então o que é esse vivendo? A gente acorda, faz coisas durante o dia, dorme, e esse período que a gente está consciente, então ele ele vai formando em nós, quando nós vamos fazendo bons atos, vai formando em nós uma consciência e uma biografia. E, então, as qualidades que Deus deu, a biografia que nós vamos construindo, isso tudo nos vai dando elementos para entender o que Deus quer de nós até a nossa morte, até terminar essa vida. Com certeza é ajudar pessoas e fazer o bem. A questão difícil de resolver é como. Então o colégio ajuda dando instrumentos, né, para a pessoa um dia chegar a essa descoberta. Então isso é a formação dos valores humanos. Dar ferramentas para encontrar e exercer a missão pessoal. Então nós chegamos aqui à metade, né, da nossa conferência de hoje. Nós já vimos 4 tópicos, que acho que é interessante, então, relembrar que educar é formar pessoas ajudando-as a serem elas mesmas. Então, educar é ajudar a crescer. O segundo é que os principais educadores são os pais. Os professores da escola são apoiadores da missão dos pais. O terceiro princípio é que as atividades acadêmicas giram em torno de um eixo, que no mundo dos adultos se chama trabalho e no mundo das crianças se chama estudo. Mas a verdade é que também o estudo ele é muito importante para os adultos. O influxo do exemplo dos adultos é o que mais motiva as crianças a estudarem. E principalmente os adultos que elas amam muito, que são o pai, a mãe, o avô, a avó, a tio, a tia. E depois, o quarto princípio é que a formação integral de valores humanos é uma caixa de ferramentas para a pessoa depois encontrar e exercer a sua missão. Na segunda parte da conferência de hoje, o que nós vamos ver são especificações. Agora, como é que na prática o colégio faz isso? Tá? Então, um primeiro ponto é que o colégio educa na liberdade. Nós vamos falar sobre esse tema com mais calma em outras formações. Mas, assim, nesse primeiro momento, o que interessa guardar? Que existe uma palavra chamada autonomia na aprendizagem. Autonomia na aprendizagem é que nós desejamos que as crianças cheguem a um momento, pode ser na infância, na juventude, na adolescência ou até na maturidade, em que elas por si só queiram aprender e busquem os canais para aprender. É engraçado porque se a escola cumprir essa função tão bem, elas não vão precisar mais da escola. Então, mas de fato a escola nesse sentido é um apoio, é um tipo de muleta, né? Então a criança se consegue encher a autonomia mais rápido. E aí a escola depois ela passa a ser necessária por um outro tópico que nós vamos ver hoje, que é a convivência, né? Mas nesse primeiro tópico, que é a da autonomia na aprendizagem, o que a escola oferece é o quê? Então, uma formação, uma educação na liberdade, que leva as crianças a entenderem por que é importante estudar, né, e que elas têm a capacidade
de estudar por conta própria. Então, é uma coisa que algumas vezes se esqueceu de ensinar, né? São as técnicas de estudo, como é que ela rende mais, que no começo é um pouco árduo, o estudo é um pouco árduo, mas que depois, quando a gente já começa a aprender alguma coisa, a gente fica feliz por aprender, e a gente quer aprender mais. Isso pode ocorrer com várias disciplinas. Na verdade, a gente não deveria, assim, ter... É como minha mãe falava assim, é importante a gente comer de tudo. A gente pode gostar mais de umas coisas e mais de outras, mas é importante aprender a gostar de tudo. Eu posso gostar mais de umas coisas do que de outras, mas o ideal é gostar de tudo. Então, também é assim em relação às matérias da escola. Eu posso gostar mais de mais uma matéria do que de outra, mas o ideal é gostar de tudo. E aí, ser autônomo para se organizar os próprios horários, organizar a forma de aproveitar as aulas na escola, depois se organizar para aproveitar o tempo em casa para estudar. Né? Todos nós sabemos que para absorver os conceitos que a escola passa durante o horário escolar, é muito importante que depois haja um esforço pessoal, de estudo pessoal. Né? E essa organização em casa é muito importante que a própria criança tenha consciência e a execute. Esse é o primeiro princípio pedagógico que nós seguimos. Formação da liberdade, educação da liberdade. Um segundo tópico, né, da formação de hoje, dessa segunda parte, então, seria que a formação acadêmica, ela se dá principalmente no eixo de estudo, tá, pela linguagem. Tá? Então, a linguagem é um tipo de técnica. Assim como a gente, para cortar bem uma madeira, a gente precisa serrar bem. Então, para poder cozinhar, a gente tem que usar bem os ingredientes, o forno, o fogão, as panelas, né? A gente tem uma técnica. Então, também a linguagem é uma técnica que é muito importante aprender a dominar. Então, nesse sentido, durante todo o período da escola, as crianças elas são estimuladas a 4 atitudes, que são simples, todos vocês conhecem, mas nós vamos explicitar hoje aqui nessa aula. Então é ouvir, falar, ler e escrever. Vou repetir, porque essa ordem é importante. Primeiro ouvir, depois falar, depois ler e depois escrever. E sobre a ótica da linguagem, então o crescimento das crianças vai levá-las ao quê? A ouvir bem, a falar bem, a ler bem, a escrever bem. Puxa, mas até agora parece muito teórico isso. Vamos tentar deixar isso um pouco mais prático, né? Saber ouvir os professores quando dão aula. Então, saber ouvir os pais, os responsáveis, quando eles pedem alguma coisa. Então, a audição é muito importante. Tanto que a palavra obediência vem do latim que é ob audire. Obediência é ouvir bem. Então percebam como a linguagem, ela também depois leva às virtudes. Então, primeiro, ouvir bem. Nós procuramos que as crianças, desde que elas começam a alfabetização até o ingresso na universidade, elas sempre vão crescendo nessa qualidade que é ser um bom ouvinte. Segundo, falar bem. Então também nós procuramos que elas pronunciem bem as palavras, mas que principalmente elas falem palavras bonitas, que não falem palavrões, que saibam muitas palavras. Não, há um filósofo que diz que sabedoria é saber muitas palavras. Então, esse é o segundo ponto, né? Falar bem. E para falar bem, elas precisam de ter à volta delas pessoas que falem bem. Então é muito importante você aí em casa, né, vá crescendo também nisso. Se você tem algumas palavras que você não pronuncia corretamente, se a regência verbal não está muitas vezes correta, nós vai, comi 2 pastel, então
essas correções, se vocês conseguem se corrigir, os seus filhos, suas filhas, eles vão ser beneficiados diretamente. Então, falar bem, ouvir bem, falar bem, ler bem. Então, nós, durante todo o período escolar, vamos estimular as crianças que leiam muitos livros. E elas vão aprender muitas palavras. Então, o quarto é escrever bem. Então, voltando no terceiro, se você perdeu o hábito de leitura, nos procure. Nós podemos fazer um plano de leitura para vocês recuperarem o hábito de leitura. O que mais estimula uma criança a ler é ver a sua mãe, o seu pai, a sua avó, a sua tia lendo. Né? Então, e aí, escrever bem. Nesse sentido, nós algumas vezes percebemos que as crianças reclamam que nós pedimos para elas fazerem muitas redações. Mas é muito importante, porque quando elas se manifestam escrevendo, se desenvolve na mente delas uma série de ideias, porque escrever ele supõe um esforço bastante maior de composição das ideias do que só falar. Então, você que está em casa, se quiser começar a escrever e mandar redações para nós corrigirmos, nós também vamos apoiar vocês nisso. Também eles vendo vocês escreverem motiva muito. Nós já estamos terminando, né, esse nosso nessa aula de formação. Então, o terceiro tópico da segunda parte, ele diz em relação a uma coisa que são os valores morais. E nesse sentido, o que é importante ter claro? Que formação moral ela se transmite como os nutrientes da terra para as plantas. É uma analogia, né? Então, as plantas, elas vão absorvendo aquilo que tem na terra e vão se desenvolvendo. Todos nós sabemos que uma boa terra, ela produz muitos frutos. E uma terra que é árida, é dura, é ruim, produz menos frutos. Então, o que é o ambiente? O ambiente, né, é o conjunto dos bons hábitos morais das pessoas que cercam a criança. O ambiente da criança é isso. Então, o ambiente escolar é quando muitas pessoas procuram viver bem. Então, se os professores têm hábitos bons, a gente chama de virtudes. Se na casa de vocês têm hábitos bons. O que é um hábito bom? Um hábito bom é o que vocês sempre fizeram desde que elas cresceram. Ou escova o dente, toma o banho, arruma a cama, deixa arrumada a roupa para o dia seguinte, faça a lição primeiro antes de brincar, né? Diga sempre bom dia. Se você fez alguma coisa errada, peça desculpas, perdão, né? Não tem problema errar, mas é importante depois a gente reconhecer o erro e pedir perdão, né? A gente também pede perdão a Deus, é importante rezar. Então, esses atos todos bons, né, são construídos primeiro dentro do seio da família. Mas na escola a gente também procura fazer isso. Como é que a gente constrói isso? Principalmente exercendo. As crianças precisam de pessoas à sua volta que sejam exemplares. Então, o crescimento dos valores morais, éticos, faz parte do nosso projeto pedagógico. Como é que nós, então, executamos essa parte da formação? Desse jeito. Você que está aí assistindo hoje, né? Então, eu agradeço muito, né, a sua presença, porque você demonstra, né, que você está disposto a se formar, que você quer melhorar, que você quer crescer, você tem esperança de chegar ao céu. Nós temos esperança de chegar ao céu, e para chegar ao céu nós precisamos ser cada dia melhores. Então, esse desejo de ser melhor, né, de procurar fazer as coisas a cada dia mais corretamente, de procurar ajudar pessoas todos os dias, de procurar sorrir quando a gente está cansado, né, de procurar ter paciência quando também chega o final do dia. Então, também de fazer bem, né, as tarefas que nós temos. Tudo isso passa para os filhos, passa para os alunos, para as alunas. Então, muito obrigado a você que está comparecendo à formação, que aquilo, se vocês virem essas aulas depois, né, também
vocês estarão contribuindo com isso, o crescimento pessoal que vai impactar diretamente nos nossos alunos, nos seus filhos. E por último, eu já me atrasei um pouco, né? Mas o quarto tópico da segunda parte, que é o último, então ele não é menos importante, mas eu vou falar rapidamente e depois vai ser repetido. Então vocês não se preocupem, que apesar de só uma citação, ele não vai ficar depois descoberto. O quarto tópico da segunda parte, a gente anotou aqui como trabalho em equipe. Faz parte do projeto pedagógico. Que as crianças se apoiem umas às outras. Então, Aristóteles, ele diz no livro Ética Nicômaco, ou seja, escrito 400 anos antes de Cristo, que o ápice do desenvolvimento humano é quando as pessoas chegam a ser amigas umas das outras. E que o ideal de uma sociedade é que todas as pessoas fossem amigas umas das outras. Então, nós batalhamos por isso. Nós fomentamos que as crianças sejam amigas. E a amizade começa na família. Se vocês que estão ouvindo agora, né, procuram aos poucos conhecerem, né, as famílias dos colegas dos seus filhos, das colegas das suas filhas, então isso vai ajudar também na amizade. Então, pensem um pouquinho, né, que aí é uma tarefa que a escola não tem como cobrar de vocês, mas nós estimulamos isso. Se há amizade entre as famílias, muitas vezes surge amizade entre os filhos, as crianças, né, os colegas dos filhos. Então, também, como projeto pedagógico na escola, nós estimulamos as crianças que têm uma capacidade de liderança natural, né, que querem ajudar os seus colegas a que ajudem. Então, aquelas crianças que muitas vezes têm facilidade numa matéria, então elas podem ajudar os seus colegas na outra. E acontece que algumas vezes a pessoa gosta muito de português, mas a matemática lhe custa um pouco mais. E com outras crianças acontece o contrário, a matemática para elas é simples e o português é um pouco mais difícil para elas. Mas se elas vão se ajudando, toda a turma cresce mais rápido. Então, estimulem isso nos seus filhos, né? Que busquem amizades, que tenham amizades. Mas é muito importante que você que está aí em casa, né? Educando o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho, também conheça muito bem quem são os amigos, as amigas dele. É muito importante saber com quem eles convivem, o que eles conversam, não para cercear, mas para ajudar, estimular e saber com quem eles estão se relacionando. Por isso, se vocês se conhecem entre famílias, fica tudo muito mais fácil. Eu agradeço muito, né, a atenção de vocês durante esse tempo, as perguntas foram chegando, né, os comentários. Muito obrigado pelo esforço que vocês fazem para educar bem. E no próximo mês, eu espero ver vocês aqui. Aqueles que não puderem assistir, os pais que vocês encontrarem, que falam, puxa, infelizmente tive que trabalhar, minha internet caiu, não pude assistir, vai ficar gravado. Né, comentem a eles, né, os pontos que vocês gostaram, também os pontos que vocês não ficaram muito claros nessa exposição, nós agradecemos que vocês nos avisem, né, porque nós também precisamos melhorar, crescer. Nós somos como vocês, né, nós não estamos prontos, somos um projeto em andamento, né, e nós agradecemos que vocês, que são as pessoas que conferem em nós, se vocês mandam, né, as suas sugestões e comentários, tem muito valor para nós. Então, muito obrigado. Então, bom dia para vocês.